Olá, hoje a gente vai mergulhar numa discussão fascinante e, preciso dizer, às vezes espinhosa. O movimento ateísta aqui no Brasil. Sabe, aquele espaço que, por definição, já nasce para questionar dogmas, né? Exatamente. Só que, como em todo grupo humano, né, surgem aquelas questões. Complexas. E uma delas, que está bem no centro do que a gente vai conversar hoje, é: e as mulheres? Onde elas ficam nessa história? Como é a visibilidade delas? Isso. A gente está se baseando numa conversa, olha, muito rica que tivemos acesso. Cheia de relatos, de reflexões, de ativistas ateias brasileiras mesmo. Aham. E essa conversa que a gente analisou permite, assim, ir fundo em experiências que talvez nem sempre apareçam no debate mais público sobre ateísmo, né? Total. Nossa ideia aqui é tentar entender o que esses relatos nos mostram. O que eles dizem sobre como o movimento funciona por dentro, sabe? E como isso tudo se conecta com as questões sociais maiores aqui no Brasil. E, claro, abordar uma das grandes questões que está aí em debate no ateísmo hoje: a busca por equidade dentro do próprio movimento. Perfeito. Então, vamos lá. Quem são essas vozes, né? As participantes dessa conversa que a gente está usando como base. São mulheres com histórias bem diferentes, formação em pedagogia e música, mas com algo forte em comum. Sim, um ativismo ateísta muito presente e que muitas vezes se mistura com outras lutas, como o feminismo, o anarquismo e também o anticlericalismo. E é super importante, né, entender que o que elas trazem vem da vivência delas. Elas contaram um pouco das suas jornadas, sabe? Saindo de religiões como o catolicismo, o mormonismo. Essa bagagem pessoal alimenta muito o ativismo. E ele aparece de várias formas. Páginas na internet, tipo Ateu com Orgulho, canais no YouTube. Teve uma que tinha um canal bem ativo. Amara Campos, né? Foi mencionado na fonte. Isso, blogs, podcasts, lendo autoras feministas, autoras ateias, até tentativas de criar associações mais formais, né? E você mencionou anticlericalismo. Vale a pena dar uma parada nisso. A definição que apareceu na fonte é curiosa. Ah, sim. Não é ser contra a crença em si, mas especificamente contra a instituição religiosa. A hierarquia, a influência dela no poder secular, né? Exato, é uma crítica à estrutura de poder da igreja, digamos assim. Não necessariamente a fé que a pessoa possa ter individualmente, uma oposição ao poder do clero enquanto instituição. Que no Brasil, historicamente, está muito ligado à Igreja Católica, claro, mas que pode se aplicar a outras também, né? O não religioso não é uma coisa só, né? Tem muita diversidade ali dentro. E uma coisa que surgiu forte na conversa foi a sensação de um certo clube do bolinha nos debates públicos sobre ateísmo. Citaram o exemplo do Daniel Sotomayor, né? Figura conhecida, presidiu a ateia, aparecia bastante na mídia como a voz do ateísmo. E aí ficou a pergunta: cadê as mulheres com o mesmo destaque? A percepção era de um espaço meio masculino, sabe? Pois é. E, por outro lado, a conversa fez questão de resgatar a figura da Glorinha Silva. Você conhece? Historiadora, ativista, política. Ah, sim. Presidiu uma associação ateísta em Brasília, né? Isso. Uma mulher super atuante, mas que, segundo o que foi dito lá na fonte, muitas vezes acaba esquecida na memória do movimento. Faz sentido. Isso conecta com uma discussão maior que a fonte trouxe sobre como as contribuições das mulheres em geral são apagadas historicamente, né? Citaram a Maria Lacerda de Moura, a Silvia Federici, até a Ernestine Rose, lá nos Estados Unidos. Ou seja, não é algo exclusivo do ateísmo, mas que parece que se repete ali também. Exatamente. Um padrão que, infelizmente, se manifesta em vários lugares. E essa ligação histórica leva direto pro centro da atenção que a fonte discutiu. Essa percepção de que muitos espaços ateístas, principalmente os online, acabam reproduzindo as mesmas dinâmicas patriarcais que eles criticam nas religiões. Sim. Isso foi muito forte nos relatos. As participantes contaram, assim, experiências de não se sentirem bem-vindas, de terem a opinião desvalorizada, sabe? De serem pressionadas a concordar com os homens, ou ficarem meio que em papéis secundários. E nesse ponto, a fonte que a gente analisou direcionou críticas bem diretas à ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, principalmente na gestão do Sotomayor. Qual era a crítica exatamente?
A visão que apareceu ali na conversa foi de uma administração, assim, percebida como muito centralizadora, sabe? E com um tom visto como conservador por elas. E isso teria, na visão delas, afastado mulheres e outras vozes discordantes. Entendi. E também foi apontado como problemático, pela perspectiva dessas participantes, a aproximação posterior do Sotomayor com algumas pautas mais ligadas ao bolsonarismo, tipo defender o lema Deus, Pátria, Família. Para elas, isso soou como uma grande contradição, né? Com certeza. A conclusão que elas tiraram ali e que a fonte registrou foi bem direta. Olha, só se ateu não te vacina contra o sexismo, não. É um ponto forte. Mas é justo dizer, e a fonte fez isso, que também reconheceram coisas importantes que o Sotomayor fez pela átea, né? Tipo ações no STF. Sim, sim. A questão dos símbolos religiosos em repartições públicas, por exemplo, a fonte menciona isso. A crítica principal, pelo que entendi da análise, ficou mesmo nessa dinâmica de poder que elas perceberam e na dificuldade de incluir vozes femininas que pensavam diferente, de forma igualitária. E isso faz a gente pensar no custo, né? O preço de ser mulher e se posicionar de forma firme nesses meios. Totalmente. A conversa trouxe uma comparação bem interessante, contrastando os 4 cavaleiros do novo ateísmo com uma ativista americana, a Madeleine Murray O'Hair. Ah, essa comparação é ótima. Os cavaleiros Dawkins, Hitchens, essa turma são lembrados pelos livros, pelos debates intelectuais, né? A fonte até sugere que era um confronto mais no campo das ideias, talvez. Isso. Já o O'Hair, lá nos Estados Unidos, nossa, era ação direta pura. Ela que moveu processos-chave, tipo aquele que tirou a oração obrigatória das escolas públicas, chegou a processar a NASA por causa de atividades religiosas no espaço. Imagina. Que figura. Mas o preço para ela foi altíssimo, né? Pelo que a fonte descreveu. Gigante. Foi chamada de a mulher mais odiada da América. Sofreu perseguição direto, ameaças constantes. E a história do sequestro e assassinato dela, a fonte descreve a investigação policial como meio indiferente, sabe? Foi trágico. Nossa. E o resultado, segundo a análise que a gente está vendo, foi que o legado dela ficou muito apagado. É um exemplo muito forte do custo que as mulheres pagam por desafiar as normas, mesmo fora da religião. E esses riscos não são coisa do passado, infelizmente. As mulheres dessa conversa que a gente analisou falaram de perigos bem reais, bem atuais. Sim, muito sérios. Desde problemas no trabalho, uma delas falou do medo constante por trabalhar numa escola católica. Imagina a situação. Até o isolamento social. E o pior, né? O assédio online, violento, direcionado, uma chuva de comentário misógino, ameaça de estupro, de morte, coisa pesada mesmo. A fonte citou relatos diretos da Karina, da Mari e da Francesca. É brutal a realidade que elas descreveram. Uma delas até contou da frustração com a polícia, né? Que não dava em nada denunciar essas ameaças virtuais. É desanimador. É preciso muita coragem para continuar, né? E diante disso tudo, a conversa também foi para um lado mais estratégico. Como agir, com quem se aliar. Sim, um ponto que surgiu na fonte foi a ideia de focar a crítica nas religiões que são hegemônicas, que têm mais poder. No Brasil, principalmente o cristianismo, né? Em vez de ficar atacando grupos minoritários, tipo Umbanda, que muitas vezes também são alvo de intolerância pelos grupos maiores. Exatamente essa linha de raciocínio apresentada na fonte. Porque, historicamente, segundo eles, as religiões abraâmicas é que foram a origem de muita hostilidade contra ateus e contra mulheres. Entendi. E então atacar outras minorias seria dar um tiro no pé. E poderia até cair em coisa tipo islamofobia, racismo. Pois é. A fonte menciona que essas táticas foram vistas em alguns grupos ateístas nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, a estratégia da Glorinha Silva, que a gente já falou. A de construir pontes com grupos religiosos minoritários pela laicidade. Isso. Foi apresentada na fonte como um caminho mais positivo, mais inclusivo. Focar no objetivo comum, que é a separação igreja-estado, em vez de criar mais briga, né? Faz todo sentido. E falando em quem está nesses espaços, a fonte trouxe uns dados de enquetes feitas em páginas e grupos ateístas online. E os números mostraram uma coisa curiosa.
O que, por exemplo? Uma presença até que alta de pessoas LGBTQIA+. A hipótese levantada na fonte é que talvez esses ambientes, mesmo com os problemas que a gente está falando, ainda ofereçam mais acolhimento ou liberdade do que muitos espaços religiosos tradicionais, né? Interessante. Mas e as mulheres? Aí é que tá. Esses mesmos dados, segundo a fonte, mostraram uma representação feminina baixa. Ficava ali entre 15% e 40%, dependendo do lugar pesquisado, se era um grupo geral ou os canais das próprias participantes da conversa. Nossa, uma diferença grande, né? E por que será? A fonte explorou isso? Explorou sim. As próprias participantes levantaram algumas hipóteses. Falaram do peso do condicionamento social, né? Que ainda liga muita mulher à religião. Falaram de uma possível rivalidade feminina que a cultura estimula, em contraste com aquela solidariedade masculina, a broderagem. A famosa broderagem. E até a observação de que, às vezes, as próprias mulheres acabam dando mais visibilidade para figuras masculinas do que para outras mulheres ali no meio. São reflexões da fonte, né? Tentando entender por que essa diferença. Complexo mesmo. E sobre as razões para virar ateu, o que a fonte dizia? Teve uma enquete sobre isso também, né? Teve, e os resultados talvez quebrem um pouco o que a gente imagina. Os motivos principais que apareceram foram raciocínio lógico, estudo científico, ceticismo. Ah, então não foi tanto por decepção com a religião. Tipo, um padre que fez algo errado ou uma regra que não concordava. Esse motivo apareceu, mas foi bem menor, tipo uns 12% das respostas na enquete citada. O grosso mesmo foi essa busca por lógica, por ciência. O que combina com as histórias que elas contaram, né? Não foi um rompimento de uma hora para outra, mas um processo de questionar, de buscar coerência, de não conseguir mais conciliar a fé com a razão. Exato. Uma jornada mesmo de investigação, de buscar liberdade para pensar. Isso leva a outra pergunta que a fonte explorou. O que é ser ateu, afinal? É só não acreditar em Deus? Ou é mais coisa? Uma rejeição a qualquer superstição? Tem um lado político nisso? Boa pergunta. E as visões na conversa variaram, né? Uma participante viu o ateísmo quase como uma postura política necessária, sabe? Principalmente num país como o Brasil com tanta influência religiosa. Entendo. Uma forma de resistência. É. Outra já focava mais na rejeição a qualquer tipo de pensamento supersticioso. Chegaram a comentar rapidinho do budismo ateu. Ah, sim. Mas aí a fonte colocou mais como uma espiritualidade sem Deus, né? Não o ateísmo como geralmente se entende aqui no Ocidente. Exato. E essa discussão toda sobre o que é ateísmo se liga muito com a luta pela laicidade do Estado, que foi outro ponto forte da conversa. Com certeza, a fonte deixou bem claro. O objetivo do ativismo que elas descrevem não é criar um Estado ateu. Ninguém ali queria isso. O objetivo é um Estado laico, né? Neutro, onde nenhuma religião mande mais que a outra ou dite as leis para todo mundo. O exemplo clássico que deram foi a briga pelos crucifixos nos tribunais. Exato. E ficou claro na fonte que existe uma confusão danada na cabeça das pessoas sobre o que é laicidade. Muita gente acha que defender Estado laico é ser contra a religião, ou querer impor o ateísmo. E separar as coisas. Neutralidade do Estado de um lado, crença ou descrença pessoal do outro, é um desafio grande, pelo visto. Com certeza, um trabalho de educação mesmo. Bom, para a gente ir amarrando nossa análise de hoje, o material que a gente viu desenha um cenário bem complexo, né? O movimento ateísta no Brasil, ao mesmo tempo que desafia dogmas religiosos lá fora, parece ter que lidar com um desafio interno de não acabar reproduzindo outros problemas, como o sexismo que existe na sociedade em geral. É bem isso. As vozes que a gente ouviu na fonte são de mulheres que não só apontam essas contradições, mas que continuam na luta, mesmo pagando um preço alto por isso, com assédio e tudo mais. Uma baita coragem. Muita. E talvez o pensamento final que essa análise toda provoca, assim, com base na fonte, seja o seguinte:
Se essas estruturas patriarcais, que a gente sabe que são tão fortes nas religiões dominantes aqui, como o cristianismo, conseguem se infiltrar até em espaços que se querem racionais, que se querem da descrença, O que isso significa? significa que talvez não baste só rejeitar a ideia de Deus, né? Que talvez precise de um trabalho muito consciente, muito intencional dentro dessas comunidades não religiosas para desmontar de verdade essas hierarquias de gênero que a gente herda. Ir além da simples descrença para construir algo realmente igualitário. Exatamente. Fica a pergunta, né? Quais seriam as ações concretas para fazer essa desconstrução acontecer por dentro? Acho que é algo para se pensar.